Saudações a todos, mais uma vez, André Fonseca Miguel Lotomba fala para vocês. Sou estudante do curso de licenciatura em Matemática e bolsista do RP sob o projeto Física e Matemática. Nesta videoaula, nós vamos dar continuidade à resolução de exercícios ou então resolução de problemas usando equações do primeiro grau, tá bom? Nós, na videoaula passada, vimos como determinar, o preço de uma mercadoria, vimos como determinar a idade de duas meninas e nesta videoaula a questão que nós temos para resolver é encontrar a massa de duas pessoas, no caso Lúcio e Cândido. Na outra questão, nós vamos ver como alguns meninos estavam a brincar e ali tinha um deles que tinha um conjunto de figurinhas e teve que distribuir para os seus amiguinhos. Mas isso é mais lá à frente, tá bom? Vamos agora resolver a questão que temos, que no caso é o item E, que diz o seguinte: Lúcio e Cândido têm juntos massa de 124 kg. Lúcio tem 16 kg a mais que Cândido. Qual é a massa de cada um deles? Tá? Então vamos aqui indicar as massas dos dois por duas letras distintas, tá bom? Porque na verdade eles têm massas diferentes. Então, por causa dessa questão de terem massas diferentes, então vamos indicar as massas por X e Y, tá? X e Y são as massas de Lúcio e Cândido. Ou seja, Lúcio tem no caso X massa, tá? E Cândido tem Y massa, tá? Essa é a quantidade de massa de cada um dos dois. Uma primeira informação que a questão traz é que a soma das massas é 124 kg. Então, primeiro, vamos ter que, somando as duas massas, temos que ter 124. Tá? Uma outra questão também que o problema nos informa, ou então uma outra situação, é que Lúcio tem 16 kg a mais que Cândido. Então, segundo, a massa do Lúcio, que no caso é X, diz que é a massa do Cândido mais 16, tá? Porque é isso que ele diz aqui, que Lúcio tem 16 kg a mais que Cândido, tá? Então, aqui o que a gente encontra? Na verdade, daqui nós encontramos um sistema de equações formada, no caso por x mais y igual a 124 e x igual a y mais 16. Tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? Nós já temos na segunda equação que x é igual a y mais 16. Vamos pegar essa segunda equação e substituir na primeira. Aqui o método que está a ser usado é o método de substituição. Aí alguém pode perguntar, mas André, só posso usar o método de substituição? A resposta é não. Use o método que você quiser, porque a questão não te diz que usando o método X ou o método Z, para resolver o problema. Simplesmente ele quer que você encontre a massa. Agora, por qual método você vai resolver, isso depende de você. O método que achar que é mais cômodo para resolver esse problema, aí beleza, você continua, tá? Eu vou resolver por substituição, mas também podia resolver por adição, por comparação e assim por diante, tá? Por que eu resolvo por substituição? Porque eu já tenho que o X está isolado, que é no caso y mais 16. Então, vou pegar essa expressão e substituir aqui. Tá? Daí, o que eu vou ter? No lugar de x, vou ter y mais 16, mais este y aqui vai ser igual a 124. Essa segunda equação não vou reescrever, tá? Para não ter que se dar tanto trabalho de toda hora escrever ela e por aí fora. Então, vou dar continuidade aqui, resolvendo essa equação aqui. Eu somo aqui y mais y, vou ter 2y mais 16, que é este senhor aqui. Isso vai ser 124. Então, daqui, o que eu encontro? Que 2y é 124 menos 16.
Ora, eu preciso subtrair, né, de 124, 16 unidades, tá? Então, como eu sei que 4 não é possível eu tirar lá 6 unidades, então o que é que eu faço? Tiro uma unidade, né, e coloco aqui para ter 14. 14 menos 6 é 8, tá? Vai uma unidade. Esta uma unidade, vou somar com este senhor aqui, vou ter 2, né? Então, 2 menos 2 é 0 e aqui tem esse senhor. Ou seja, fazendo 124 menos 16, vou ter 108. Tá? Então, aqui vou ter 2y é igual a 108, tá certo? Dali, o meu objetivo é encontrar y. Então, y vai ser que 108 dividido por 2. Ora, vou fazer aqui 108 dividido por 2. Não é possível fazer, ou seja, dividir por 2, né? Então, vou ter aqui 10. 10 dividido por 2 são 5. 5 vezes 2 é 10. 10 para 10, 0, né? E aqui vou baixar o 8. 8 dividido por 2 é 4, tá? 4 vezes 2 é 8. 8 para 8, 0. Então, aqui eu encontro que y é igual a 54. 54 o quê? 54 kg, porque estamos a tratar de massas, né? E essa massa é de quem? Nós indicamos que y é a massa do Cândido. Então, quer dizer que o Cândido tem 54 kg de massa. Falta encontrar a massa de quem? Do Lúcio, né? Onde é que nós vamos encontrar a massa do Lúcio? Nós encontramos, ou seja, temos uma expressão aqui que diz que x é igual a y mais 16. Então, daqui eu vou substituir x, né? Vou ter que o y que nós encontramos é 54 mais esses 16 unidades que nós já temos ali. Dali, o nosso x vai ser igual a quanto? Vamos somar aqui 56, ou seja, 54 mais 16. Quanto é que dá 4 mais 6? 10, né? Vai uma unidade. Quanto é que dá 5 mais 1? 6. 6 mais 1, 7. Então, aqui nós temos que x é igual a 70 kg. Então, resposta. Lúcio tem 70 kg de massa e Cândido tem 54 kg de massa, tá bom? Essas são as massas que nós teríamos encontrar nessa questão, tá certo? E vamos na última questão, né? Que é no caso o item F, tá? Da nossa lista, ou então da nossa questão número 2, da lista número 3, que a qualquer momento vocês vão ter acesso. Diz o seguinte: Luísa repartiu 460 figurinhas entre André, Breno e Cid, de modo que Breno recebesse o dobro de Cid e André ficasse com 60 figurinhas a mais que Breno. Quantas figurinhas André recebeu? Vamos aqui interpretar essa questão. Primeiro, vamos entender aqui. São 460 figurinhas que serão distribuídas entre André, Breno e Cid. E aqui a questão diz que o Breno recebeu o dobro de Cid e André ficou com 60 figurinhas a mais que Breno. A pergunta é, quanto na verdade Cid recebeu? A gente sabe? A gente não sabe. Tá? A gente não sabe a quantidade de figurinhas que Cid recebeu. Então, vou aqui indicar por Z, né? É a quantidade de figurinhas que Cid recebeu, tá? E a outra informação é que o Breno recebeu o dobro daquilo que Cid recebeu. Então, 2E é a quantidade de figurinhas que Breno recebeu, tá certo? E mais, André ficou, né, com 60 figurinhas a mais que Breno. Ou seja, André ficou com 2E mais 60, que no caso é a quantidade de figurinhas que André
recebeu. Então, o que nós temos aqui? Que na verdade, né, nós temos aqui 460 figurinhas que foram distribuídas, ou seja, a soma dessas quantidades recebidas por cada um dos três deve ser 460. Então vamos aqui começar com Z, mais 2Z, mais 2Z, mais 60, isso deve ser igual a quanto? A quanto? 460 figurinhas, tá? O todo deve ser igual a 460, tá? Então aqui eu vou somar Z mais 2Z, 3Z, né? Mais 2Z, vou ter 5Z, mais 60 vai ser igual a 460, tá? Ali você se lembra que aqui tem 5, aqui tem 60, aqui tem 460. Todo número que termina com 5 é possível você dividir por 5. Todo número que termina com 0 é possível você dividir por 5. Então, aqui nós podemos colocar, né, ou seja, podemos dividir a expressão toda por 5. Por quê? Para facilitar os nossos cálculos, a gente não quer trabalhar com números grandes. Mas se você não se lembra desse detalhe, pode fazer diretamente. Vai ter que 460 menos 60, tá? Daqui você tem 5Z vai ser igual a quanto? A 400, né? Porque você tem 460, tirando lá 60, sobra simplesmente 400, tá bom? Daqui, Z vai ser igual a quanto? A 400 dividido por 5. Ora, vamos aqui dividir 400 dividido por 5. Daqui então, por que colocar 40? Porque 4 não é possível dividir por 5, né? Então, 40. Qual é o número que multiplicado por 5 nos dá 40 ou aproximadamente a 40? Esse número é 8. 8 vezes 5 é 40. 40 para 40 é 0. Baixando esse 0, 0 dividido por 5 é 0. Tá? Então, daqui nós encontramos que Z é igual a 80. 80 figurinhas é a quantidade que Cid recebeu, tá bom? Segundo os dados. Mas o nosso objetivo é encontrar a quantidade de figurinhas que André recebeu. Segundo a interpretação que nós fizemos, né? André terá recebido 2Z mais 60, tá bom? Mais 60. Então, isso vai ser que 2 que multiplica. Qual é o valor de Z que nós encontramos? 80, né? Mais 60. Então, aqui vamos ter que 0, né? 16 mais 60. Vamos somar aqui. 0 mais 0 é 0, tá? 6 mais 6 é 12, vai uma unidade. E 1 mais 1 é 2, né? Então, a resposta, André recebeu 220 figurinhas, tá? Essa é a resposta da nossa questão. E se quisermos saber a quantidade de figurinhas que Breno recebeu, é só pegar o 80 e substituir aqui. Vamos ter que 2 vezes 80, que dá 180. Dali nós sabemos a quantidade que cada um recebeu. Ou seja, Cid recebeu 80, Breno recebeu 180 e André recebeu 260, ou seja, 220 figurinhas, tá bom? A soma de todas as figurinhas que cada um recebeu é que nos dá 460 figurinhas, tá certo? Eu fico por aqui e boa continuação para vocês.